Isso eu faço em 1h30, o meu é 2h30, eu faço detalhe, serviço padrão, porque já chegou de eu fechar um serviço, um valor, quando eu termino, a pessoa disse, vou te pagar mais, porque ela disse, você é detalhista. Então assim também é a sua vida, em tudo que você for fazer, seja com amor, com dedicação. E como foi falado aqui ontem, desde as 8 horas da manhã, o nosso adversário tentou de tudo para barrar aquilo que os jovens iam fazer, tanto como bazar, como a venda dos pastéis, a venda do bolo, e assim foi. Mas para a glória de Deus, ele levantou, mas só para cair mais uma vez. Ele veio por um caminho, mas já fugiu por 7 caminhos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estou com as minhas cordas vocais bem doloridas, porque querendo ou não, você está numa guerra, e essa guerra, irmãos, é uma guerra espiritual, uma guerra na carne. Como assim, pastor? Quinta-feira, depois do culto, eu fui levar a pastora lá na UPA, fui dormir 2 horas da manhã. Pastor, que vida que o senhor leva, né? O senhor dorme que hora? É para vocês verem como é a vida de um pastor. E eu não tenho nem tempo para falar que tá doendo, não. Não dá tempo. Eu só cheguei do culto, nem jantei. Nós olhamos, a pressão da pastora estava lá em cima. Eu disse, vamos embora agora. Eu não vou esperar minha esposa morrer para depois eu ficar com culpa, não. Sentiu dor, vai no médico, irmão. Porque tem coisa que é médico. Tem coisa que você tem que ir no médico. Tá doendo, tá difícil, você vai no médico. E ela falou, amor, eu não estou bem. Um lado do braço dela começou a formigar, e assim vai. Só foi na quinta-feira, pastor? Não, uma semana toda o adversário tentando fazer de tudo para nos parar. E eu disse para os jovens ontem, essa semana vigia muito, vai ser a semana, nós vamos mexer com cura e libertação. Já convidei alguém deste bairro que vai trazer os 2 filhos, está passando por um tempo terrível, e como a pastora disse, vai ter grito, vai ter choro, mas vai ter libertação. E eu conto com todos da igreja, irmãos, todos no nome de Jesus. Pastor, tem gente que está pegando, vai no nome de Jesus. Nós vamos pegar na mão dele, dela, disse, vai levantar para nós fazermos a obra. Porque quando nós fazemos a obra, nós estamos curando outra pessoa também, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas pastor, não é fácil. O senhor está falando aí, parece que é tudo fácil. Não, Jesus disse que nada ia ser fácil. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 19. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez com a coisa preparada, né, para a glória de Deus. Eu abençoo todo dizimista, ofertante, fiel da casa do Senhor. Mais uma vez, ontem foi mais um dia de pagar o aluguel. Está pago para a glória de Deus, porque eu creio que aqui tem dizimista e vai levantar mais dizimista, ofertante, pessoas que nem congrega conosco, é dizimista fiel. Alguém sabia disso aqui? Vai saber hoje. Tem gente que não congrega conosco, é dizimista fiel desta igreja. Forte, né? Irmão. Então está na hora de levantar, está na hora de ser dizimista fiel, irmão, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender isso. A igreja está sendo movida porque foi Deus que levantou, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é de ser dizimista fiel. Tem pessoas que nem vêm na igreja, mas todo mês ele faz uma oferta para a igreja. Alguém sabia disso? Está sabendo agora, irmãos. Todo mês cai lá, oferta de fulano, e ela nem vem na igreja. É forte, irmão. É forte. E se eu sentar com a mãe dela e com ela, Deus tem só, multiplicado o salário dela. Multiplicado. E vai chegar o patamar que a pessoa quer. Você sabe por quê? Fidelidade, irmão. Fidelidade, irmão. Seja fiel.
Se você ganha 1.500, é 150, é 10%. Ganha 2.000, é R$200, mas é muito dinheiro, irmão. R$200 é uma pizza que você vai, aleluia, à noite sai. Sabe disso, irmão? Eu tenho certeza que você ser dizimista fiel, irmão. Tanta coisa que Deus faz, irmão. Meu Deus. Essa semana eu fui aqui na padaria, estava orando com o seu Eliseu, a mulher dele veio com um fardo de farinha de trigo, disse: Deus mandou dar para a igreja. Eu falei: amém. Nós estamos vendendo, vamos vender pastel, nós vamos vender salgado. A irmã Creide, que se dispôs para fazer, o inimigo já levantou. Então é desse jeito. Toda vez que você for fazer algo para Deus, lembra que o diabo vai se levantar, mas só se levanta para cair. Amém, igreja? Então vamos para cima, no nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu nem gosto de falar isso aqui, irmãos, mas eu vou falar para vocês acordar para a vida. Tem gente que não congrega aqui, que é dizimista, ofertante, fiel. Mais uma vez, para que você entenda, pastor, é um choque de realidade. É necessário nós sermos fiel. Pastor, mas a minha conta está demais. Segura a conta, seja obediente e fiel ao Senhor. Lembra de Deuteronômio 28? Lá está escrito assim: se vocês guardar os meus mandamentos, obedecer a lei, obedecer é devolver a 10ª parte do Senhor. Tem gente que já não recebeu a bênção dele porque está travado. Ele não quer devolver aquilo que é de Deus. Infelizmente, irmãos. E não é o pastor que está falando, está escrito lá em Malaquias 3, disse: por causa de vós ele repreende o devorador. Versículo 11 de Malaquias 3. Por causa de vocês eu vou repreender o devorador. Pastor nenhum repreende o devorador, é só Deus. Aleluia. Olha lá, também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não, aleluia, poderão o seu fruto, não poderão o seu fruto. Coloque outra tradução aí, irmão, em nome de Jesus. Ah lá, por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. A tradução mais antiga está escrita assim: por causa de vós ele vai repreender o devorador, e tudo que você fazer vai dar certo, irmão. Irmão, eu não entendo, irmão, por que eu não sou dizimista, que Deus abriu a porta do emprego para mim. Eu não entendo isso. Aleluia. Que entendimento é esse que eu não sei que eu tenho que devolver a 10ª parte? Pastor, eu não tenho entendimento. Senta comigo que eu vou te explicar. Deuteronômio 28, todo mundo gosta da bênção, né? Mas lá também tem maldição. Alguém já leu lá tudo dele? Lê, anota aí, lê em casa para vocês verem. Livro de Deuteronômio 28, lá vai estar escrito: aquele que obedece à lei. Obedecer à lei é os mandamentos. Pastor, mas isso era do tempo da lei. Não, a graça também. Porque se você ler lá no livro do Gênesis, a Bíblia diz que Abraão devolveu sem ter lei. A Bíblia diz que Abraão devolveu, e aí o rei de Salém, é isso? Melquisedeque disse, e abençoou e deu para ele pão e vinho. Então entenda isso. Pastor, é muito chato falar de dízimo, irmão. Até ímpio, eles têm um colapso a hora que fala de dízimo, irmão. Ele acha que o pastor vai roubar a igreja, que o pastor está andando de carro, tá? Isso, o carro não anda só com água, o carro precisa de abastecer mesmo. Pensa num pastor que antes de ser pastor ficava bravo. Uma vez alguém disse: não, eu tenho que comprar um carro para Jesus. Como assim que Jesus não precisa de carro? Mas o pastor que faz a obra anda de carro. Entendeu, irmão? Sem lógica. E Deus me tratou. Aí a pastora Sheila, antes de se converter, não, amor, tudo isso para a igreja, o pastor, não, esse dinheiro dá para comprar carne. Não, não mexe no dízimo não. Aleluia. Hoje ela sabe.
caiu na conta, devolve. Irmão, eu não entendo por que tem pessoas que não devolvem o dízimo, irmão. É bíblico. Você até prega sobre o dízimo, mas não obedece. É a mesma coisa de ouvir a palavra de Deus e não praticar, irmão. Aleluia. Olha lá, ó. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então, se eu quero benefício, mas eu não quero abençoar, eu quero a porta de emprego, mas eu não vou abençoar aquele que, ou ser generoso com aquele que abriu a porta de emprego. Ah, pastor, mas está difícil. Irmão, teve uma época da minha vida que eu estava desempregado. Quando chegava o tempo de devolver, falar minha oferta, meu coração, ai, eu não tenho, ai. Dona Elezenil falou uma vez para mim, falou: pastor, como que o senhor está conseguindo? Como que nós estamos pagando? Vou falar aqui agora para vocês. Não foi uma, duas vezes que eu já tirei do meu bolso para pagar as coisas da igreja. Não foi uma, duas vezes não. E eu não tenho preocupação com isso não, irmão. Caiu na minha conta, se é algo da igreja eu vou lá e resolvo, irmão. É, porque eu sei que meu Deus tem suprido. Irmão, tem 15 dias de Deus que os meus serviços são acima daquilo que você imagina. É porque eu sou fiel, irmão, e não vai faltar. Eu tenho certeza, irmão. Aleluia. Pastor, mas o senhor está falando com a convicção assim? Sim, porque eu entendi que eu preciso devolver aquilo que é do Senhor. Porque tem gente que só quer ser beneficiado, irmão. Eu tenho certeza. Certa feita, irmão, estava eu desempregado, estava passando por uma situação, não agora, uns 5 anos atrás. Falei: Senhor, a porta de emprego fechou, as coisas, não tem nada lá em casa. Eu falei bem assim, ó: isso aqui é ousadia, tá, crente? Mas se você fazer, seja fiel, tá? A Bíblia diz que nós temos que devolver 10ª parte, está lá em Gênesis 26, né? Que Jacó fez um voto com Deus, lembra? Está lá, irmão. Eu estou pregando só a Bíblia, irmão. Se eu for falar de dízimo aqui, eu fico 5 horas pregando só de dízimo, entendeu? Tá, porque eu vou dentro da Bíblia. O que aconteceu? Eu falei: Senhor, se tiver algum dinheiro na minha conta, eu vou devolver 20%. Só foi eu chegar lá no caixa eletrônico, ela tinha lá um salário mínimo. Fui lá e devolvi. Ser fiel, irmão, não tem para ninguém. Fidelidade é tudo. Aleluia. Vou beber. Amém, irmãos? Amém? Pastor, mas é muito chato esse negócio, né? Não é chato não. Quando você começar, tudo que eu pratico diretamente todos os dias fica facinho. É a prática, tudo é prática. Quando você pratica, você até... Aleluia. Então vamos lá, João 19, eu vou ler nessa tradução aqui, irmãos, mas se tiver outra ali, tá? Não vai estranhar não, tá bom? O Evangelho de João, capítulo de número 19, verso de número 38, está escrito assim: depois disso, 31, tá? Eu estou lendo já o 38. João 19, 31. Agora vai. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificado e mandasse tirá-lo da cruz. Pediram isso porque era sexta-feira e não queria que no sábado o corpo ainda estivesse na cruz. Olha para mim. Aqui está falando de quê? De crucificação. Aqui está falando de quê? De crucificado. E segundo a história, aleluia, o texto vai dizer que no 18, Jesus ele foi para uma via chamada dolorosa. Jesus foi levado até Pilatos e assim os outros daquela época para ser julgado. Ele foi julgado também juntamente com 2 ladrões que estavam na onde? Do lado dele. Diz a Bíblia que ele ia ser colocado no meio de 2 malfeitores, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porém, aleluia, o verso de número 28 está escrito: agora Jesus subiu
sabia que tudo estava completo. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Jesus sentiu sede. Se vocês sabem, né? Claro que sabem, que quando uma pessoa ela está passando por um período de trauma, como Jesus estava passando, tanto saindo sangue e água ao mesmo tempo, então a pessoa vai ficar fraca, né? Quando a pessoa está ali derramando muito sangue, ele fica com vontade de beber água, ou fica com sede. E Jesus, ele estava passando por aquele momento, e ele sentiu o quê? Vontade de beber água. O que deram para ele? Vinagre. Já pensou, irmãos? Depois que Jesus andou com uma cruz nas costas, quando foi crucificado perto de dois malfeitores, aleluia, havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre numa ramon de ísopo. Estranho, né, esse nome? É uma planta, irmãos. Ela é uma planta que colocava para que erguer até a boca de Jesus. Então o que aconteceu? A hora que ele bebeu, você imagina, irmãos, que cálice que Jesus passou por nós, que dor que Jesus passou por nós, que tempo difícil que Jesus passou por nós. Mas ele veio para um propósito. Ele veio fazer o que? Levar sobre ele os nossos pecados, levar sobre ele as nossas culpas, levar sobre ele a nossa iniquidade. A Bíblia diz que nós éramos desgarrados como ovelhas sem pastor, nós andávamos do jeito que nós queríamos. Hoje não, irmãos. Você que conhece a palavra de Deus, você não pode andar do seu jeito, mas andar do jeito que Cristo andou, andar do jeito que Cristo te ensinou. Uma nova criatura em Cristo Jesus. De criatura, você é filho e filha de Deus. O verso 32 de João 19: os soldados foram e quebraram a perna do primeiro homem, porque a ordem era fazer o quê? Quebrar a perna. O que me chama a atenção, irmãos, é que quando chegou a vez de Jesus, aleluia, não quebraram a perna dele. Sabe por quê? Eu vou ler aqui para vocês, aleluia, Salmos 34, 20. Eu vou ler aqui porque, como essa tradução aqui, eu já estou mais bem familiarizado nela já, em nome de Jesus. 34, 20. Está escrito assim, Salmos 34, versículo 20: pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Amém, irmãos? Amém. Mesmo na cruz, o Senhor protegeu os ossos do próprio Jesus. Aleluia. Ele diz que nenhum dos ossos serão quebrados. Aleluia. Quer dizer que o primeiro foi quebrado, sim. O outro foi quebrado, sim, mas quando chegou em Jesus, não precisou quebrar, para cumprir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Um versículo antes, em cima, diz que ele já tinha entregado o seu espírito a Deus. Aleluia. Jesus não morreu, viu, igreja? Como assim, pastor? Ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aleluia. O único que o espírito da morte venceu, que não venceu, porque é esse Jesus Cristo, o Jesus Cristo que foi crucificado. Aleluia. O Jesus Cristo que foi colocado num túmulo, mas é o mesmo Jesus Cristo que no domingo de manhã cedo ele me ressuscitou. Não sei como foi sua sexta-feira, foi difícil. Não sei como foi o seu sábado, terrível. Não sei como está sendo o seu domingo, mas ele está dizendo: eu ressuscitei
e aquele que está em mim, enxertado em mim, ressuscitou. Cadê um glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou, igreja. Se Jesus ressuscitou, nós também estamos vivos e ressuscitados nele. E ele vive, irmãos. Nós não pregamos um Cristo que está na cruz. Nós estamos pregando, anunciando um Cristo que está vivo. Vivificado. Porque o primeiro Adão, ele veio e morreu. Como assim? O pecado. Mas veio o segundo Adão e vivificou. Amém? Vivificou está vivo de novo. Nós estávamos em outro lugar, mas o Senhor nos resgatou e disse assim: estou resgatando a igreja do Senhor. Estou resgatando os filhos do Senhor. Estou resgatando, aleluia, a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que entregou a vida a Ele. Aleluia. O versículo 33 de João 19: mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Aleluia. Pois o Senhor protege os ossos do justo. Amém, Senhor. Nenhum sequer será quebrado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O verso 34: porém um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Coloca para mim lá 1 João 5, por gentileza. Olha o que está escrito lá. Louvado seja o nome de Jesus. 1 João. Olha como está escrito. 1 João 5,6. Jesus Cristo é aquele que veio com água no seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com água e com sangue, e não somente com água. E o propósito, Espírito Santo é testemunho de que isto é verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. Pastor, não entendi. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, quer dizer, ele está explicando aqui para nós que é esse mesmo Jesus que veio pelo batismo da água, é esse mesmo Jesus que é pelo sangue, porque foi na cruz que ele derramou o sangue, e é o mesmo Jesus que disse em João 14: agora eu vou ao Pai, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se eu não falasse, ou se eu não tivesse dito, ele disse: vos prepareis lugares. Eu vou preparar lugar para vocês. Aí ele disse: para onde eu estou, vocês também estarão. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morrerá, viverá. Amém, irmãos? Aleluia. Pastor, o que é isso? É Jesus falando para nós nesta manhã, um culto de celebração de Santa Ceia, dizendo bem assim: eu fui para a cruz, mas eu ressuscitei. Eu passei por dor, eu fui experimentado de várias formas, mas para libertar e para salvar o povo de Deus. Através do que? Do sangue do Senhor Jesus Cristo. O verso de número 7 de 1 João 5, 7. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. Porque tem gente, pastora Sheila, que não acredita. Tem gente que fala que não acredita que Jesus é 3 ao mesmo tempo. Como assim? Ele testifica, e a Bíblia está afirmando isso aqui. Porque tem gente que acha que eles não são 3 em 1. É sim. Está aqui, ó. Eles testificam. Vou ler de novo.
há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo, quer dizer que eles são um só, estão em acordo. Ele disse: eu vou ao Pai, mas rogarei para que envie outro Consolador. Aí vai, ele estará conosco até a consumação do século. Então ele está aqui, ele está na sua casa, ele está dentro de ti, ele está dentro de mim. Mas nós temos que ter essa convicção. Aleluias. Voltando lá, para me encerrar no nome de Jesus, João 19. Esse Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados. Esse Jesus, ele levou sobre ele todas as nossas transgressões. O verso 36 de João 19 está escrito: isso aconteceu para que se cumprisse o que a Escritura Sagrada dizem: nenhum dos teus ossos será quebrados. Verso 37, em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Forte, né? Coloca para mim aí Zacarias 12:10. A lança foi traspassada, irmãos. Já pensou, irmãos? Já pensou? Olha lá, ó. Mas derramarei o meu espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e a protearão com que pranteia por seu único filho. O que é prantearão? Vão chorar. Foi traspassada. Olha o tempo que foi profetizado o profeta Zacarias. Olha o tempo que se passou para cumprir. Então essa profecia, ela aconteceu, porque toda palavra do Antigo Testamento, ela une com o Novo. Aquilo que o profeta messiânico, ele deu o caminho dizendo que Jesus ia nascer, ele nasceu. O profeta messiânico diz que Jesus ia voltar e ele veio. O profeta messiânico, aleluia, falou que ia nascer e nasceu o menino. Então as profecias, elas se encontram, aleluia. Então o que aconteceu? A lança foi traspassada. Se coloque de pé, igreja, para nós refletirmos um pouco aqui. Viu quantas coisas Jesus passou por nós?